Excelente tarde para você ligado na TV Unifev. Começa agora o TV o Jornal, primeira edição desta segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Fique com a gente, vamos aos destaques de hoje. Caixa Econômica Federal começa a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial. A gente mostra os detalhes do calendário e também a movimentação na agência do centro da cidade. Coronavírus. Votuporanga confirma a segunda morte por contaminação de Covid-19 e também outra morte considerada suspeita. No total, o município tem 27 casos positivos e 20 curados da doença. O prefeito João Dado se pronuncia sobre liminar do Tribunal de Justiça que suspende decretos municipais que flexibilizavam serviços. E também profissionais da saúde e ligados à educação física opinam sobre o risco do sedentarismo durante a quarentena. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta segunda a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Ao todo, cerca de 50 milhões de pessoas em todo o país estão inscritas no programa. O benefício que é pago para trabalhadores informais e também pessoas de baixa renda, inscritos no Cadastro Social do Governo e também Bolsa Família. O calendário está dividido conforme datas habituais de pagamento para quem integra o programa Bolsa Família e também de acordo com o mês de nascimento para as demais pessoas que têm direito a receber o benefício. Sobre isso, a gente vai falar com o repórter Danilo Arroio Martins, direto da região central de Votuporanga, que vai mostrar como está a movimentação e também os detalhes sobre como fazer para receber o auxílio. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Josiano. Boa tarde a todos que acompanham a TV O Jornal. Como você disse, o governo federal começou a pagar hoje a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Os primeiros a receber serão os beneficiários do Bolsa Família, cujo NIS é terminado em 1. Amanhã serão pagos recursos aos beneficiários do Bolsa com NIS terminado em 2 e assim sucessivamente. Já os trabalhadores que estão no cadastro único e não recebem o Bolsa Família, assim como os que se inscreveram no auxílio emergencial através do site ou aplicativo, começam a receber a parcela apenas na quarta-feira, dia 20. O calendário da segunda parcela vale apenas para quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril. O governo não informou quando vai pagar a segunda parcela para quem receber a primeira depois dessa data. São 3 calendários de pagamento. Um para depósito em poupança social, um para saque em espécie para beneficiários do Bolsa Família e um outro para saque em espécie para poupança social e transferência de recursos. Diferente da primeira parcela, todos os trabalhadores que não recebem o Bolsa Família vão receber os recursos em poupança social digital da Caixa. Inicialmente, será permitido usar esse recurso apenas para pagamentos de contas, boletos e compras por meio de cartão de débito virtual. Tanto saque quanto transferência desse dinheiro para outras contas só poderá ser feito mais tarde para quem recebeu a primeira parcela em outra conta. O recurso será transferido automaticamente na mesma data de liberação para saque. E se você quiser outras informações sobre esse pagamento do auxílio de R$ 600, é só ir até o site auxilio.caixa.gov.br. Em relação aos calendários, eles estão publicados hoje nos principais sites de notícias e também nos sites dos principais jornais em circulação no país. Então você que tem esse direito pode começar já a receber a partir de hoje a segunda parcela do auxílio emergencial
de R$ 600. Como a gente pode ver nesse momento, o movimento aqui de frente à Caixa Federal de Votuporanga é bem tranquilo, não tem fila, as pessoas já estão recebendo. A Caixa, o gerente da Caixa não está autorizado a gravar entrevista, mas eu conversei com ele, ele disse que tudo está tranquilo até o momento. E por estar tranquilo, não houve a necessidade de montar aquele esquema que houve no pagamento da primeira parcela de senhas, onde as pessoas foram acomodadas aqui na concha acústica. Então, hoje não tem esse esquema. Ele me disse que só será feito se houver necessidade nos próximos dias. Então, portanto, como a gente já viu nas imagens do Carlos Nunes, está um movimento tranquilo aqui de frente à Caixa Federal de Votuporanga. As parcelas, a segunda parcela do auxílio de R$ 600 já estão sendo pagas. Então, qualquer dúvida, é só entrar no site da Caixa ou procurar os calendários nos sites dos principais jornais em circulação do país. É com você, Josiana, aí no estúdio. Obrigado, Danilo. A Caixa informa que estão disponíveis para informações os canais de comunicação eletrônicos para evitar as aglomerações nas agências. Um deles é o telefone, o número 111, e também aplicativos, o Caixa Auxílio Emergencial e também o Caixa Tem, além do site auxilio.caixa.com.br. E a gente fala agora sobre a situação do coronavírus em Votuporanga. A Secretaria Municipal da Saúde confirmou no último sábado a segunda morte com resultado confirmado para a Covid-19, além de outro caso suspeito. O caso confirmado trata-se de um homem de 81 anos com comorbidades que estava internado na UTI. Já o caso suspeito é de uma mulher de 40 anos com insuficiência respiratória. Ela tinha comorbidades e não estava internada. A Secretaria aguarda agora os resultados de exame, e esse exame que foi encaminhado para a análise do Instituto Adolfo Lutz. E segundo o último boletim da Secretaria da Saúde, divulgado ontem às 6h30 da tarde, Votuporanga tem 27 casos confirmados de Covid-19, sendo que dos 27, 20 já foram curados. Foram 186 exames que deram negativo, 19 casos descartados, há 9 casos suspeitos em investigação, infelizmente 2 mortes confirmadas, 1 morte suspeita e também 157 pessoas com sintomas não graves que estão em monitoramento domiciliar. E como vimos, de 27 casos confirmados, 20 pacientes de Covid-19 já tiveram alta médica em Votuporanga. Na última sexta-feira, a Santa Casa divulgou a nota do reencontro do paciente Wagner Alves Machado, de 52 anos, com a família. Foi emocionante. O Wagner teve alta da unidade de terapia intensiva, UTI, após 20 dias internado. Ele foi para o quarto e segue agora a sua recuperação. Ele que é morador de Cosmorama. Então, Wagner, fica aqui o desejo de toda a equipe da Rádio e TV Unifev para que você e todos os pacientes que buscam recuperação por conta dessa doença consigam ficar com a saúde restabelecida. Vamos agora para a nossa previsão do tempo. A semana começou com um clima parecido com o do final de semana, domingo, segunda-feira, bem parecido aqui na nossa região. Friozinho pela manhã, mas com o sol e aumento das temperaturas durante o dia. A previsão de hoje, segunda-feira, é de sol durante todo o dia, agora à tarde também, sem nuvens, incluindo o período da noite. Então vamos acompanhar como que está na nossa região, começando por Iandeara, mínima de 15 e a máxima de 28 graus. Em Cardoso, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Votuporanga, a mínima foi de 15, a máxima será de 30 graus. No momento, a temperatura é de 29 graus. E essas informações são todas do portal Clima Tempo.
E com as temperaturas mais baixas, começam os resfriados e também gripes. Será que esse tempinho frio tem alguma influência no coronavírus? Isso e muito mais a gente vai aprender hoje com o médico da família e da comunidade, o Dr. Ernesto Hoffmann, do San Saúde, que dá dicas para a gente. Olá, meu nome é Ernesto Hoffmann, eu sou médico de família e comunidade do San Saúde da Santa Casa de Votuporanga. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre os quadros de síndromes gripais e as temperaturas mais frias do ano que estão chegando agora. Todo ano, nessa época, começam a ficar mais comuns as gripes, os resfriados e as infecções de via aérea superior, que são essas doenças que acometem mais a gente nessa época mais fria. Todo mundo já ficou gripado uma vez ou teve um resfriado, e vocês sabem como é. A gente pode ter febre, nariz escorrendo, um pouco de tosse, mas são doenças que usualmente não vão levar a gente para um quadro de maior gravidade, ainda que uma menor porcentagem possa acontecer de evoluir para uma pneumonia. As pessoas perguntam se isso realmente, se essas doenças têm uma maior incidência nessa época fria e se o frio tem uma correlação com isso, e eu vou estar falando um pouco sobre isso mais explicitamente. De fato, o frio interfere para que a gente tenha mais doenças respiratórias, mas não é o frio em si. A gente costuma ouvir das pessoas mais velhas para não tomar friagem, para não beber gelado, para evitar de tomar um vento frio, porque isso acarretaria da gente pegar essas doenças. Mas na verdade o que acontece? Agora que nós estamos vivenciando essa pandemia do coronavírus e a gente tem ouvido algumas dicas e orientações de como não contrair essa doença, na verdade muito do que a gente tem visto para o coronavírus valem para as outras doenças gripais que acometem a gente no inverno. Como que a gente pega essas doenças? A gente pega no contato próximo com as pessoas, no contato que o vírus que transmite essas doenças sai através das gotículas das bocas das pessoas. Então a gente pode ter esse contato através do ar, pode ter esse contato através de encostar nas pessoas e depois passar a nossa mão no nosso nariz, na nossa boca. Então tudo isso começa a ficar mais comum no inverno. Por quê? Devido ao frio, a gente impede que esteja um arejamento maior nos nossos ambientes, então a gente tem o costume de fechar as janelas, seja nas nossas casas, seja no nosso trabalho, seja no transporte público, ele também fica com as janelas mais fechadas, e com isso aquele ar que circula ali, ele não é trocado, e a chance de ter alguém ali infectado por aquela doença que espirrou, que tossiu e que transmita essas partículas por aerosol, pelo ar, contamine as demais pessoas que estão ali. Então o frio na verdade faz com que seja mais prevalente essas doenças por causa da nossa mudança de hábitos, mas não necessariamente de que tomar frio vai fazer a gente contrair essas doenças. Então quais os cuidados que a gente deve ter? São os mesmos que a gente já vem tomando com relação ao coronavírus. Lavar sempre muito bem as mãos. Quando não tiver acesso à lavagem de mãos, a gente poder utilizar o álcool gel para higienizar o tempo todo. O uso de máscaras, que agora se tornou comum aqui no Brasil e em outros países do mundo nessa época do ano. Quem está gripado já utiliza a máscara para evitar de passar a doença para os outros. Então a utilização das máscaras é importante nesse sentido. E a própria questão do isolamento social, a gente evitar de ficar tão próximo das pessoas, de encostar uma nas outras, tá? E sempre lembrando, o coronavírus ainda não tem uma vacina específica, mas a gripe, e dentre elas, a gripe H1N1, tem vacinação e ela está ocorrendo em todos os postos de saúde. Legais as dicas, e temos mostrado aqui no TV o Jornal uma série de entrevistas com presidentes e representantes de entidades assistenciais que realizam trabalhos importantes em Votuporanga, mas que também, como todos nós, estão passando por dificuldades por conta dos efeitos da pandemia. Hoje vamos saber sobre o Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga, o IDAV, que também teve o seu funcionamento alterado por conta da quarentena
as informações com Danilo Arroio Martins. Esta semana nós estamos visitando algumas entidades assistenciais aqui de Votuporanga para saber como elas estão trabalhando durante essa pandemia do novo coronavírus. Hoje nós estamos aqui no IDAV, que é o Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga. Eu conversei com o pessoal aqui e vamos ver então o que eles nos disseram. O IDAV é uma instituição, entidade beneficente de Votuporanga. Ela cuida de pessoas com deficiências visuais e auditivas. Está localizada na rua Maria de Freitas Leite, número 2704. O nosso telefone é 3406-4684. Com esse momento que nós estamos vivendo, da coronavírus, nós não temos atendimento dentro da instituição. Infelizmente, eles estão nas suas residências e estão sendo atendidos pelos nossos profissionais, que vão quase que diariamente à casa desses assistidos. Nós temos os nossos profissionais que dão as aulas, estão fazendo através de vídeos, através de Face, através de outros instrumentos que nós temos na rede social, e estão conseguindo o contato. Fazemos doações para todas as famílias que estão com esse problema. Temos muito auxílio da nossa comunidade e nós vamos à frente. É uma pena que nós só passamos por esse momento, mas existe uma rede muito grande de solidariedade em Votuporanga. E nós conseguimos esse objetivo de atender os nossos assistidos. A ajuda que nós precisamos é todo tipo de ajuda. Doações de dinheiro, nós temos a conta bancária, nós temos o nosso... No Face, temos lá a conta bancária, doação de alimentos, né? Porque as despesas continuam. As despesas estão continuando, mas a arrecadação não temos quase. Então, com a ajuda de vocês, a gente consegue superar. Mais informações sobre o trabalho do IDAV podem ser obtidas na página oficial da entidade no Facebook. O TV Jornal vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente traz as informações sobre a liminar do Tribunal de Justiça que pede suspensão de decretos municipais que flexibilizam a quarentena em Votuporanga. E também profissionais da saúde e da educação física opinam sobre a importância de atividades físicas e a abertura de academias durante a pandemia. A gente volta já. Estamos de volta com o TV Jornal e a gente reforça a parceria firmada entre a Unifev e a campanha Votu Solidária. A ação voluntária já arrecadou mais de 20 toneladas em doações. Agora o foco se abre também para arrecadações de agasalhos, cobertores e roupas. O ponto disponível para arrecadação em Votuporanga é o antigo prédio da Realpec, localizado na Rua Pernambuco, esquina com a Rua Tietê. A Polícia Militar também está contribuindo com a coleta de doações. Para agendar a entrega, basta entrar em contato pelo telefone 3421-5323. E na última sexta-feira, a Procuradoria-Geral de Justiça obteve uma liminar para suspender os efeitos de decretos do município de Votuporanga, que flexibilizam as medidas de isolamento social no município em relação aos serviços considerados não essenciais. De acordo com a decisão, atividades religiosas em templos e cultos, também venda de veículos novos e usados, uso de equipamentos sociais e esportivos, públicos e privados, academias, estúdios de pilates, personal training e centros de treinamentos devem fechar as portas. A liminar também envolve clubes sociais e de lazer, além de atendimento presencial do comércio, com a abertura de apenas uma única porta nos comércios e prestadores de serviços considerados não essenciais. Também não podem abrir segundo essa liminar. No sábado, a Prefeitura de Votuporanga informou por meio de nota à imprensa que o Poder Executivo não havia sido oficiado
sobre essa decisão do Tribunal de Justiça. No final de semana, lojas, clubes e também igrejas ainda abriram as portas seguindo os decretos municipais anteriores. A nota da Prefeitura informa que o chefe do Executivo, o prefeito João Dado, determinou à Procuradoria-Geral do município que recorra contra essa decisão liminar. E agora há pouco o prefeito João Dado convidou a imprensa para um pronunciamento a respeito dessa decisão do Tribunal de Justiça que resultou na suspensão de decretos municipais. Temos a fala do prefeito João Dado, vamos acompanhar. Josiano, nós estamos aqui no gabinete do prefeito João Dado, onde ele acaba de dar uma entrevista coletiva à imprensa para comentar sobre a decisão de um desembargador de Justiça do Estado de São Paulo que proibiu algumas atividades que foram definidas em decretos municipais, como, por exemplo, a realização de cultos religiosos e também a abertura de academias. Ele fez essa coletiva para esclarecer sobre essa questão e para informar a população como que continua a partir de hoje. Vamos então assistir o que o prefeito João Dado disse nessa coletiva. A partir de agora, as atividades de academias, de clubes sociais e de lazer, bem como aquela porta que ficava aberta para recebimento dos pagamentos pelas empresas, houve um comando do desembargador Vico Canhas, do Tribunal de Justiça de São Paulo, considerando inconstitucionais as normas do nosso decreto municipal, que estão baseadas exatamente nos decretos federais. Então, em função disso, estão todos suspensas essas atividades, mas todo o demais do comércio, das atividades essenciais, estão normalmente em funcionamento. Os cultos religiosos estão proibidos naquela atividade presencial, mas estão permitidos nas atividades online, nas atividades através da internet. Eu vejo com tristeza e penso que houve ofensa ao que diz a Lei 13.979, a lei federal, houve ofensa à autoridade do presidente da República, que é a autoridade prevista para definir atividades essenciais, e nós vamos fazer os nossos recursos nesse processo judicial, buscando que o plenário do Tribunal de Justiça possa nos dar guarida nesse momento tão difícil para a economia, para a saúde da nossa gente, que está muito bem tratada aqui em Votuporanga, através de programas especiais, inusitados, de proteção e monitoramento da saúde de todos os nossos 17.500 idosos. E um dos setores que na última semana teve retorno por conta de um decreto municipal foi o de academias. Nossa equipe entrou em contato com profissionais da área da saúde e também da educação física aqui de Votuporanga para que eles opinassem sobre como a flexibilização poderia cooperar nesse momento de pandemia de Covid-19. Vamos acompanhar. É importante nesse momento agora classificarmos as academias como atividades essenciais. Nós também vamos incluir nisso os estúdios de pilates e as clínicas que desenvolvem reabilitação funcional. Por que é tão importante classificarmos como atividades essenciais? Porque tudo aquilo de benefício que está envolvido com essas atividades faz com que os seus usuários tenham uma melhora não só da saúde orgânica, física, mas também emocional. Vamos elencar alguns benefícios que estão envolvidos com as atividades das academias. O primeiro é o controle preventivo de comorbidades, ou seja, de algumas doenças associadas nesses nossos dias atuais. Então, a prevenção do diabetes mellitus, da hipertensão arterial, o controle efetivamente do peso, ou da obesidade e todo o complexo de sedentarismo que as pessoas estão envolvidas nesse período. Quando nós prevenimos essas comorbidades ou esses fatores de risco, nós estamos prevenindo doenças cardiovasculares, inclusive o infarto agudo do miocárdio é a principal doença que mais mata no nosso Brasil. Então nós vamos prevenir também doenças cerebrais como os AVCs, problemas relacionados à parte circulatória como as tromboses e outras doenças que estão envolvidas não só com o aparelho cardiorrespiratório, como também cardiovascular. Então a observação que fazemos é que a atividade física é fundamental, mas
há todo um critério para que nós tenhamos essas atividades abertas, né? Então, o distanciamento entre as pessoas, o número de usuários dentro das academias com horários restritos, também o uso da higienização local, higienização dos equipamentos, dos aparelhos, e que haja também a utilização de máscaras e EPIs não só para os profissionais, como também para os usuários. E com a volta de algumas atividades, a academia foi uma das atividades que voltou a trabalhar, segundo o decreto do nosso prefeito. E eu venho aqui falar de um assunto muito importante, que é o quê? A higienização da nossa academia, que é feita de cada uso de cada aluno, a gente faz a higienização. Temos álcool 70 espalhado por toda a academia higienizada 2 vezes ao dia como um todo, e os equipamentos higienizados assim que termina o exercício de cada aluno. Sem contar o uso obrigatório de máscaras e das luvas, né? E o mais importante de tudo, que é o número restrito de pessoas por hora na academia. O grande vilão da história hoje, sem dúvida alguma, é o comportamento sedentário. Esse comportamento sedentário, ele acaba afetando todos esses sistemas do nosso corpo, sistema cardiovascular, músculo esquelético, respiratório e por aí vai. E isso acaba afetando de forma negativa, ao ponto que várias doenças vão se instalar devido a esse comportamento sedentário. Tá? Além também do aumento, né, do tecido gorduroso, do tecido adiposo de forma geral. Então você acaba acumulando gordura em regiões indesejáveis, não só em regiões periféricas, no panículo adiposo, mas também em regiões internas. Isso, sem dúvida alguma, vai afetar o nosso organismo de forma geral. Pensando em exercício, nós comentamos um pouco essa semana sobre a reabertura das academias em Votuporanga. Desde que seja feito com segurança e seguindo as recomendações, né, que foram estabelecidas, a prática de exercício físico ela é benéfica, ela é importante. Quando você pega uma pessoa que já estava acostumada a praticar exercício e coloca ela numa situação de sedentarismo induzida pelo isolamento social, pela quarentena em si, isso pode trazer uma série de fatores maléficos que vão afetar não só a nossa questão fisiológica, mas também psicológica também, porque o nosso músculo esquelético estriado ele é um órgão endócrino e ele participa no equilíbrio, na homeostasia, né, de diversos hormônios do nosso corpo. Então é importante que a gente pratique. E em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o vestibular de medicina da Unifev para ingresso na 9ª turma da graduação no 2º semestre de 2020 teve data alterada. O processo seletivo será realizado no dia 5 de julho, um domingo, simultaneamente nas cidades de Votuporanga e São Paulo. As inscrições seguem abertas pelo site unifev.edu.br/med2020 até o dia 8 de junho. Outras informações sobre o vestibular de medicina também estão disponíveis pelo telefone, que também é o WhatsApp, que é o 17-3405-9990. E a gente lembra que hoje a TV Unifev transmite, a partir das 6 horas da tarde, a sessão da Câmara de Vereadores. Você pode ficar por dentro, acompanhar os posicionamentos do seu vereador, também os projetos, os assuntos, enfim, tudo que for discutido no Legislativo de Votuporanga a partir das 6 horas da tarde, transmissão ao vivo pela TV Unifev, juntamente com o TV Jornal, 2ª edição. E a gente fica por aqui, desejo a todos uma excelente semana, uma excelente tarde a todos. Nesta terça-feira deveremos ter a volta aqui no TV Jornal de Stephanie Barbará, então excelente tarde, excelente dia a todo mundo. Tchau, tchau.